História do Menino Jesus de Praga. Estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fernando II, imperador da Alemanha, para expressar a sua gratidão a Nosso Senhor pela insigne vitória alcançada em uma batalha, construiu em 1620, na cidade de Praga, um convento de padres carmelitas. A Boêmia passava por momentos muito difíceis, assolada por guerras sangrentas. A cidade de Praga era vítima das mais indizíveis calamidades. Neste contexto, chegaram estes excelentes religiosos, cujo mosteiro carecia até do indispensável para sua sobrevivência. Nesta época vivia em Praga a piedosa princesa Policena. Sofrendo na alma as prementes necessidades dos carmelitas, presenteou-lhes com uma pequena estátua de cera de 48 centímetros, que apresentava um formoso menino Deus, de pé, com a mão direita erguida em atitude de bênção. A mão esquerda segurava um globo dourado, e seu rosto era muito amável e gracioso. A túnica e o manto tinham sido confeccionados pela própria princesa. Esta, ao dar a estátua aos religiosos carmelitas, disse-lhe: "Meus padres, entrego-lhes o maior tesouro que possuo neste mundo. Prestem muitas honras a este menino Jesus e nada lhes faltará." Os carmelitas, muito agradecidos, receberam a estátua, colocaram-na no oratório interno do convento e passaram a ser veneradas por aqueles bons religiosos, especialmente pelo padre Cirilo. Sem dúvida, este homem poderia receber o título de apóstolo do divino menino Jesus de Praga. A profecia da piedosa princesa cumpriu-se literalmente. Não tardaram a se manifestar os efeitos maravilhosos da proteção do divino menino. Muito rapidamente, em várias ocasiões, verificaram-se inúmeros prodígios e as necessidades do mosteiro foram milagrosamente socorridas. Mais uma vez explode a guerra na Boêmia. Em 1631, o exército da Saxônia se apodera da cidade de Praga. Os padres carmelitas prudentemente acharam por bem transferir-se para Munique, durante essa época tão desastrosa, especialmente para Praga. A devoção ao menino Jesus caiu no esquecimento. Os hereges destruíram a igreja, saquearam o mosteiro, entraram no oratório interno, zombaram da estátua do menino Jesus e lhe quebraram as mãos, jogando-as no desprezo atrás do altar. No ano seguinte, com a retirada dos inimigos de Praga, os religiosos puderam tornar ao convento. Mas ninguém se lembrou da preciosa estátua. Por isso, sem dúvida, o mosteiro viu-se reduzido à miséria, com o resto da população. Os religiosos careciam de alimentos e dos recursos necessários para a restauração de sua casa. Em 1637, após 7 anos de desolação, o padre Cirilo retornou a Praga. A Boêmia, cercada de inimigos por todos os lados, corria o risco de sucumbir, e quem sabe até de perder o dom inestimável da fé. Em meio a tais amarguras, enquanto o padre guardião exortava os religiosos para que se instituíssem junto a Deus, para colocar fim a tantos males, o padre Cirilo aproveitava para falar-lhe da inesquecível imagem do menino Jesus.
Obtém licença para buscá-la e a encontra finalmente entre os escombros detrás do altar. Limpou-a e cobriu de beijos e lágrimas. Estando ainda intacto o rosto da imagem, ele a pôs no coro para que os religiosos a venerassem. E, enfim, estes confiantes em sua proteção e se ajoelharam diante do divino infante, implorando para que se fosse seu refúgio, fortaleza e amparo, em todos os sentidos. A partir do momento que a imagem foi colocada em seu lugar de honra, o inimigo bateu em retirada e o convento foi restabelecido de tudo que os religiosos necessitavam. Certo dia, o padre Cirilo orava diante da imagem quando ouviu claramente estas palavras: Tende piedade de mim e eu terei piedade de vós. Devolvei as minhas mãos e eu vos devolverei a paz. Quanto mais me ornardes, tanto mais vos abençoarei. Realmente a imagem estava sem as mãos, detalhe para o qual padre Cirilo não atentara, de tão alegre que estava. Surpreso, o bom padre correu imediatamente à cela do padre superior e lhe contou o fato, pedindo-lhe para mandar reparar a imagem. O superior se negou a atendê-lo, alegando a extrema pobreza do convento. O humilde devoto de Jesus foi chamado a atender um moribundo, Benedito, que lhe deu 100 florins de esmola. Padre Cirilo levou o dinheiro ao superior, convicto de que poderia usá-lo para consertar a imagem, mas o superior achou melhor comprar outra imagem ainda mais bela, e assim foi feito. O Senhor não demorou a manifestar o seu desagrado. No mesmo dia da inauguração da nova imagem, um candelabro que estava bem fixo e seguro na parede se soltou e caiu sobre a imagem nova, despedaçando-a. O padre superior adoeceu e não pôde terminar o seu mandato. Foi eleito um novo superior. Padre Cirilo volta a suplicar-lhe para consertar a imagem. Mais uma vez seu pedido foi rejeitado. Sem desanimar, Padre Cirilo recorreu a Nossa Senhora. Mal terminara sua oração, chamando-o à igreja, aproximou-se dele uma senhora de aspecto venerável que lhe entrega uma vultuosa esmola. Essa senhora desapareceu sem que ninguém a tivesse visto entrar e nem sair da igreja. Cheio de alegria, o padre foi contar ao superior que o que se passara, mas este só lhe deu meio florim, cerca de 25 centavos, sendo tal soma insuficiente para restaurar a imagem, e tudo voltou a estaca zero. Novas calamidades recaíram sobre o convento, e os religiosos não podiam pagar as despesas de uma propriedade improdutiva que havia arrendado. Os rebanhos morreram, a peste devastou a cidade e muitos carmelitas, inclusive o superior, foram açoitados. Todos recorreram ao menino Jesus. O superior se penitenciou e prometeu celebrar 10 missas diante da estátua e propagar o seu culto. A situação melhorou consideravelmente, mas como a imagem continuava no mesmo estado, Padre Cirilo não se cansava de se lamentar diante de seu generoso protetor, quando ouviu de seus divinos lábios estas palavras: Coloca-me na estrada da sacristia e encontrarás quem se compadeça de mim. Com efeito, apareceu um desconhecido que, notando o belo menino desprovido de mãos, ofereceu-se espontaneamente para colocá-las. Não demorando a ser compensado, em poucos dias ganhou uma causa quase perdida, com a qual salvou sua honra e sua fortuna.
Os inúmeros benefícios alcançados por intermédio do milagroso menino multiplicavam dia a dia o número de seus devotos. Por isso, os carmelitas desejavam construir-lhe uma capela pública, considerando que o lugar onde deveriam levantá-la já fora indicada pela Santíssima Virgem ao padre Cirilo. Porém, faltavam os recursos, e além do mais, tinha medo de iniciar esta nova construção num tempo em que os calvinistas estavam arrasando todas as igrejas. Contentaram-se em colocar a imagem na capela exterior sobre o altar-mor, até em 1642, quando a princesa mandou construir um novo santuário, inaugurado em 1644, no dia da festa do Santíssimo Nome de Jesus. Vinham pessoas de todas as partes para prostrar-se diante do milagroso menino, pobres, ricos, enfermos, toda espécie de pessoas retiravam-se a ele como remédio para todas as suas tribulações. Em 1655, o conde grão-marquês da Boêmia brindou a imagem com uma preciosa coroa de ouro cravejada de pérolas e diamantes. O reverendo Dom José de Corte colocou-a no menino em uma solene cerimônia de coroação. Graças e maravilhas incontáveis atribuídas ao pequeno grande, assim chamavam na Alemanha o menino Jesus de Praga, divulgaram-se nas regiões mais longínquas, o que fez seu culto se espalhar até os nossos dias de uma maneira prodigiosa. A devoção ao menino Jesus de Praga foi acolhida com amor em todas as nações. Mosteiros, colégios, escolas e famílias têm-lhe dedicado magníficos tronos. Numerosas paróquias possuem a estátua real, e em todos os lugares em que o honram, o menino Jesus de Praga derrama inestimável favores sobre seus devotos. O divino menino deseja acumulá-los de graça. Veneremo-los, tornando-nos conhecido e amado, e ele nos abrirá os tesouros de sua bondade. As práticas de piedade estabelecidas em honra do menino Jesus de Praga são inumeráveis, mas aquelas pelas quais ele tem revelado sua especial complacência são: para quem reza a ladainha do nome de Jesus, a recitação de 5 Pai Nossos, Ave Marias e Glórias, seguidos da jaculatória. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por todos os séculos dos séculos, que também deve ser repetida 5 vezes, e a oração eficaz do Padre Cirilo, a oração do Rosário do Menino Jesus, e finalmente a celebração de sua festa, que é a festa do seu Santíssimo Nome, no 2º domingo após a Epifania. A leitura da história do milagroso menino Jesus de Praga leva-nos a perceber que frequentemente as graças solicitadas são concedidas após uma novena de súplica e orações rezadas em sua honra. Aqui no canal Meu Deus e Meu Tudo, nós temos esta novena do menino Jesus de Praga. Também se nota que graças especiais são facilmente obtidas nas seguintes situações: quando se mandam celebrar missas, doam-se esmola aos pobres e em seu nome, e quando os devotos se propõem a participar dos sacramentos e a publicar as graças recebidas. A devoção ao menino Jesus de Praga consiste no culto a Jesus, reconhecendo como rei desde a sua infância, e esta devoção teve origem na cidade de Praga. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.